Gálatas, capítulo 2, 19 ao 21, eu leio a linguagem de hoje. Pois quanto à lei, estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Minha razão de viver, multiplicar. Meus irmãos, nós temos que pensar nesse momento qual é a nossa razão de viver. É preciso que a gente faça essa reflexão. O que motiva a minha vida hoje? O porquê que eu estou vivo? Qual é a razão, a motivação, a intenção? O que me leva a continuar, a existir, viver? Como eu disse agora de manhã na escola bíblica, o que nos motiva a levantar todos os dias, a ir para o trabalho, a voltar do trabalho e seguir a nossa vida, a nossa rotina, a nossa agenda? Irmãos, qual o propósito, qual o fundamento, qual a real intenção, por quê? O que mantém a mim neste mundo? O que me leva a continuar vivo? Qual a razão de eu continuar existindo? O que me motiva a levar esta vida, a continuar diante do Senhor, a continuar acreditando, a continuar perseverando, a continuar crendo que, de alguma maneira, de alguma forma, a minha vida, o meu redor, o meu entorno vai ser mudado, vai ser transformado? Eu posso dizer, meus irmãos, que se nós vivemos por um motivo, por uma razão, por uma causa. Existe algo que nos motiva a viver. Existe algo que nos inspira a viver. Existe algo pelo qual nós fazemos desse algo a razão da nossa vida. A razão da nossa existência. A razão de estarmos aqui. E talvez para muitas pessoas o motivo, a razão de viver é a sua vida profissional. O que leva essa pessoa a acordar todos os dias é a sua vida profissional, a sua profissão. É poder criar, é poder galgar, é poder crescer, é poder se tornar um homem profissional, uma mulher profissional bem-sucedido. Muitas pessoas vivem por conta do seu trabalho, então o seu trabalho é a razão do viver delas. Elas vivem 24 horas por dia ligadas, antenadas na vida profissional. Elas dão tudo de si pela sua profissão, para manter os seus bens, para manter a sua família. Muitas pessoas fazem da família a razão de viver. Muitas pessoas dizem, não, a razão da minha vida é a minha família, são os meus filhos, é o meu pai, é a minha mãe, porque se eu perder a minha família, eu não tenho mais nenhum motivo para viver. Há quem diga que a razão da sua vida é o seu status, é o seu bem-estar. Enfim, meus irmãos, são muitas as razões pelas quais as pessoas vivem. São muitos os motivos pelas quais nós continuamos nesse mundo, mas se nós queremos descobrir a real motivação para continuar vivendo, nós temos que parar de olhar ao nosso redor, parar de olhar para as pessoas que estão à nossa volta, e nós temos que olhar para a palavra, porque a razão da existência de alguma coisa ou de todas as coisas está justamente em quem criou aquela coisa, ou aquele objeto, ou aquilo que agora existe. Então a razão de viver está atrelado a quem o criou. E quem foi que nos fez? Quem foi que te formou? Quem é o seu Criador? Deus. Se Deus ele nos criou, se Deus nos formou, Ele nos fez para um motivo, com uma razão. E nós só vamos descobrir essa razão quando nós voltarmos os nossos olhos para a palavra de Deus.
Então, descobrir a razão da minha vida é uma obrigação, olhar para a palavra de Deus, porque nela está a razão da sua vida. Não é somente a sua família, não é somente o seu trabalho, não é somente o seu bem-estar, não é somente a sua saúde, não é somente a sua profissão, o seu status. Amados, nós precisamos entender que estamos aqui por uma motivação maior, uma razão mais sublime, mais significativa, que ela é eterna, que ela é espiritual, que ela é algo que Deus separa para mim e para você. Quem determina a razão de ser de algo é o seu Criador. Se Deus é o nosso Criador, é preciso buscar de Deus essa inspiração, essa razão para que a gente possa viver. Dele vem o motivo, dele vem a razão, dele vem a inspiração, dele vem a direção para eu e você continuarmos existindo. Porque se nós não encontrarmos em Deus, a partir da palavra, a razão da nossa vida, nós vamos viver uma vida inteira. E muitas pessoas que não encontram essa razão, vivem uma vida inteira de maneira vã. Vivem uma vida inteira sem encontrar o real propósito da sua existência. Então o que a palavra diz? Do motivo da nossa razão de viver. Nós podemos, pelo testemunho de Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, entender que nós vivemos para sermos imitadores de Cristo. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Meu irmão, você está aqui nesse mundo, você está nessa terra, você foi salvo por Jesus, você está nessa igreja para ser um imitador de Jesus Cristo. Para você viver como Jesus viveu. Para você fazer da sua vida aquilo que Jesus fez da vida dele. E se Jesus é um alvo muito alto para a gente alcançar, nós podemos então nos inspirar no apóstolo Paulo. E ele é quem diz para os coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo: olha, a razão de vocês viverem é Jesus Cristo. É imitar a Jesus Cristo, é ser como Jesus foi, é buscar essa comunhão que Jesus quer que a gente desfrute com Ele. E como a gente vai ser imitador de Jesus Cristo? Através da ação do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo quem nos molda, é o Espírito Santo quem nos forma, é o Espírito Santo quem trabalha no nosso ser, que trabalha no nosso coração. É pelo ministrar diário, constante do Espírito na nossa vida, que vai nos moldando, que vai nos tornando iguais, semelhantes a Cristo. E quando o Espírito age em nós, Ele habita em nós, os nossos atos, os nossos frutos, a nossa vida, nosso comportamento, a nossa atitude, todo o nosso ser, ele começa a ser mudado, transformado, para se adequar ao propósito que Deus tem para nós. Meus amados, se nós encontrarmos a razão de nós vivermos, a nossa vida vai ser mudada, impactada e transformada para a glória de Deus. O que é estar em Cristo? Estar em Cristo pode ser sinônimo de uma mudança. Mudança de mente, mudança de coração, mudança de corpo, mudanças de prioridades, mudança de estilo de vida. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver na sequência de que quando ele começou a entender a graça de Deus e quando ele voltou os olhos dele para Cristo, para a cruz do Calvário, a vida dele foi completamente mudada. O apóstolo Paulo, amados, foi completamente transformado pela graça de Deus. E a sua vida sofreu um câmbio, uma mudança grandiosa. A partir daquele encontro, ele não viveu mais para si, para as suas prioridades, para as suas necessidades, para aquilo que ele achava importante. Mas a partir desse encontro, ele começa a viver agora para ser semelhante a Cristo. A mente de Paulo, o coração de Paulo, as suas prioridades, o seu estilo de vida, tudo foi mudado, porque ele encontrou em Cristo a razão da sua vida, a razão da sua existência. Devemos amar, devemos nos importar, devemos viver como Cristo viveu. Nós cantamos um corinho, mais ou menos com essa ênfase. Fazer o que Cristo fez, pensar como Cristo pensou, amar como Cristo pensou, falar como Cristo pensou, agir como Cristo agiu, nos relacionar como Cristo se relacionou. Esse é o foco, meus irmãos. Se nós entendermos isso, se nós fazermos isso, nós vamos estar vivendo dentro do propósito de Jesus para nós.
Por isso eu quero perguntar a você: você já entendeu a real motivação da sua vida? Você já compreendeu o motivo, a razão de viver? Você entende que você deve viver para ser semelhante a Cristo, viver para agradar a Deus, viver debaixo da sua graça, porque isso significa viver para multiplicar aquilo que Cristo deixou para nós, multiplicar o amor, multiplicar a graça, multiplicar o perdão, multiplicar a palavra, multiplicar as dádivas de Deus para as pessoas que estão perdidos, multiplicar tudo aquilo que Cristo fez e tudo aquilo que Cristo nos deixou, porque essa é a nossa grande missão de seguidor desse Jesus Cristo. A nossa razão de viver é levar pessoas para Jesus. A nossa razão de viver, o multiplicar, significa que nós devemos nos preocupar com aqueles que não têm Jesus. Que nós temos que procurar testemunhar com a nossa vida, com as nossas palavras, sobre a graça de Jesus. E para isso, meus irmãos, para ser um multiplicador, para levar Jesus, para testemunhar, para falar da graça, é necessário apenas um pré-requisito. É necessário apenas uma característica. É necessário apenas algo acontecer em nós, no nosso coração. E isso se chama experiência genuína, real, verdadeira, de conversão. Nós não vamos poder levar a graça de Jesus, nós não vamos multiplicar discípulos, nós não vamos multiplicar oração, nós vamos multiplicar liderança, nós não vamos ser esse agente que encontrou a razão de viver, se nós não tivermos uma experiência genuína com o Senhor de conversão. Eu não posso falar daquilo que eu não experimentei, eu não posso compartilhar aquilo que eu não tenho, eu não posso dar aquilo que eu não possuo, eu não posso dividir aquilo que não está em mim. A razão do nosso viver, o multiplicar, ser uma bênção nas mãos de Deus, levar a graça, ela exige de nós uma experiência de conversão. E esse, meus irmãos, é um parâmetro, é uma linha de corte que nós podemos analisar a nossa vida. Porque se muitos não estão levando a palavra, se muitos não estão multiplicando, se muitos não estão dividindo a graça de Deus, é porque não foram alcançados por essa graça. Nós precisamos primeiro nos tornar homens e mulheres de Deus, para depois podermos servir a esse Deus, para depois levarmos a graça de Jesus às pessoas perdidas. Volte os seus olhos para o texto de Gálatas, capítulo 2, verso 19. O apóstolo Paulo nos ensina, pela sua experiência, a encontrarmos a genuína razão do nosso viver. Eu quero, de maneira muito objetiva, nesta noite, compartilhar com você esses 3 passos para que encontremos a razão do nosso viver como Paulo encontrou a razão do seu viver. Pastor, como eu vou encontrar a real razão do meu viver? Como que eu vou descobrir o porquê que eu estou aqui? Como que eu vou entender a vontade de Deus para a minha vida? São 3 passos simples para que nós possamos encontrar a verdadeira razão do nosso viver. E o primeiro aspecto, o primeiro passo, a primeira necessidade é que nós devemos identificar, nós devemos compreender, nós devemos analisar, avaliar aquilo que ainda está vivendo em nós. Portanto, meus irmãos, para que a gente entenda e viva a real razão do nosso ser, é preciso compreender o que ainda vive em mim, o que está habitando no meu coração. Olha o verso 19 do texto da palavra de Deus, ou melhor, o versículo 18 ainda. Aqui é o apóstolo Paulo dando o seu testemunho de conversão. Gálatas 2,18, ele diz assim: se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. E no verso 19 ele fala, porque em relação à lei ele estava morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Nós precisamos, em primeiro lugar, identificar o que é que vive em nós. Amado irmão, querido amigo, o que é que vive no seu coração? O que é que domina a sua vida? O que é que te inspira?
O que é que te leva? O que te motiva? O que é que te satisfaz? Como está a sua vida nesse momento? O apóstolo Paulo, nós conhecemos um pouco da sua biografia, nós sabemos que ele era um homem muito religioso. Ele era um homem fiel à sua religião. Ele era o homem talvez mais religioso que havia naquele tempo, naquele contexto. Paulo vivia a sua religião, mas essa religião era baseada numa fé morta, numa fé sem vida espiritual, uma fé farisaica, aonde ele buscava obedecer leis da sua religião. E nisso ele era fiel, nisso ele era muito bom. E quando ele se torna religioso, um homem fiel à sua religião, que obedecia todas as leis, ele está dizendo que ele se tornou escravo de si mesmo. Porque ele vivia para cumprir aqueles preceitos religiosos. O que imperava na vida de Paulo era a sua religiosidade. E essa religiosidade, meus irmãos, anulava a graça de Deus. Toda religiosidade anula a graça de Deus. Toda religiosidade nos desvia da cruz. De nada adianta nós sermos bons religiosos, porque Paulo era o melhor religioso no seu tempo. Mas ele vivia com um propósito errado. Ele vivia de uma maneira equivocada em relação à vida com o Senhor. Quando ele anulava a graça de Deus, ele não encontrou a conversão, a consciência de pecado, a consciência do afastamento de Deus. Ele não compreendia a cruz, a obra da cruz, o mistério da cruz. Ele não compreendeu o quanto isso era importante para a vida dele. E se ele não compreendia a cruz e a graça de Deus, ele não poderia compreender a razão do seu viver. Nesse texto aqui, a partir do verso 15 até o verso 18, ele vai introduzir esse contexto de como ele era, o que ele fazia, como ele vivia. Isso ainda dominava a vida daquele homem. Um homem que vivia distante de Deus, apesar de ser um bom religioso. Vivia distante de Deus, apesar de cumprir a lei da sua religião. Vivia com seu coração vazio, não encontrou a verdadeira razão, motivação da sua existência. Distante de Deus, coração vazio, buscando felicidade, realização, contentamento em todas as coisas, mas não encontrava em nada, porque ele estava buscando nos lugares errados. E não é essa, meus irmãos, a descrição de muitas pessoas que nós convivemos, e talvez muitos de nós ainda. Assim como o apóstolo Paulo, bons religiosos, mas distantes de Deus, vazios no coração e sem compreender a graça de Deus, buscando alegria, buscando contentamento, mas continuando com a nossa vida vazia, sem propósito, sem razão. Nós precisamos identificar o que está habitando no nosso coração. Um dia a graça de Deus alcançou esse homem, ele foi liberto pela cruz, e a partir daquele momento a sua história muda. A partir daquele momento ele consegue identificar a razão da sua existência. Quem vive para si não vive para Deus. Eu preciso identificar o que está habitando o meu coração ainda hoje. E se aquilo que habita o meu coração impede de eu ir até a cruz para ser alcançado pela graça, para compreender a razão do meu viver, meus irmãos, nós precisamos então caminhar para a cruz. Nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo, deixar que a cruz nos atraia. Como ele diz no versículo número 19, eu fui morto com Cristo na cruz. Ele se deixou levar para a cruz, ele entendeu a graça. Naquela viagem, indo para Damasco, à procura de cristãos para perseguir, para prender e para assolar. Naquela viagem, Jesus encontra ele no meio daquele caminho. Lá ele tem a revelação espiritual. Lá ele se encontra com Jesus. Lá ele compreende a graça. Lá ele se quebranta. Lá ele se entrega. E a sua vida muda a partir daquele encontro genuíno, real e transformador. Meus irmãos, precisamos olhar para o nosso coração, identificar o que habita ainda em nós. Esse é o primeiro passo para compreender a razão do nosso viver. E qual que é o segundo estágio? O segundo estágio, ele é um pouquinho mais comprometedor. Eu identifiquei o que está no meu coração, e aquilo que está no meu coração é algo que, em lugar de me levar para a presença de Deus, é aquilo que me leva para longe de Deus.
Se você fez essa análise, muito bem, esse é o primeiro passo. Agora dê o segundo passo. E qual é o segundo passo? O segundo passo é: crucifique o seu ego. Leve esse ego para a cruz. Coloque-se na cruz. Vá para a cruz. Deixe a cruz atrair a sua vida. Verso 19. Pois quanto à lei, estou morto pela própria lei a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Paulo só encontrou a razão do seu viver quando ele compreendeu que aquilo que estava dominando a sua vida não era o que agradava a Deus. E quando ele identifica isso, então, alcançado pela graça, ele se dispõe a ir para a cruz. E meus irmãos, ir para a cruz não é algo muito agradável. Ir para a cruz não é algo muito prazeroso. Ir para a cruz não é algo muito satisfatório para o ser humano. Mas sem passarmos pela cruz, jamais nós vamos identificar a verdadeira razão da nossa existência. Então nós devemos levar o nosso ego. O que é o ego? É o eu interior. É aquilo que habita no meu coração, aquilo que a gente identificou no primeiro passo. São as coisas erradas, são as coisas equivocadas, são os pecados, são os planos, são os propósitos, aquilo que está fora do plano de Deus. Identificando tudo isso, agora eu preciso então ir para a cruz e pregar isso na cruz junto com Cristo. É o Evangelho da graça que levou Paulo até a cruz de Cristo. Quando eu escuto sobre a graça de Deus, quando o Espírito Santo me alcança com essa graça, eu tenho esse discernimento, então eu caminho e eu vou até a cruz de Cristo. Ali o ego, ele deve ser morto. Paulo crucificou a si mesmo junto com Cristo, ou seja, ele crucifica o seu ego, ele se deixou ser crucificado, ele escolheu, porque era a única atitude que ele deveria fazer, era o que ele precisava fazer para poder entender a razão do seu viver. Se ele não tivesse ido para a cruz e deixado na cruz o seu ego, Paulo ainda seria um bom religioso, um bom fariseu, mas ele não seria um homem alcançado pela graça. Ele morre para a lei, ele se entrega à morte em obediência. Toda a lei foi satisfeita em Cristo Jesus. Tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele vivia, tudo aquilo que era importante para ele, agora é colocado sobre a cruz. E eu quero ler com você um texto do livro de Filipenses. Abra sua Bíblia lá, em Filipenses capítulo 3, verso 8 ao verso 14. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 8, o apóstolo Paulo dá o seu testemunho, e ele compartilha a sua experiência de levar o ego para a cruz. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7, nós lemos assim: no passado todas essas coisas valiam muito para mim. Ele está falando da sua vida antiga, da sua religião, da sua caminhada na vida religiosa sem Deus. Isso era importante para ele. Mas agora, por causa de Cristo, eu considero que não tem nenhum valor. Amados, se nós queremos encontrar a razão do nosso viver, nós temos que entender que tudo aquilo que a gente vivia antes de Cristo e sem Cristo não tem valor nenhum. Tudo aquilo que eu acreditava que era importante para mim não vale nada. Tudo aquilo que era motivo do meu viver não vale nada, não é nada perante a graça e a glória de Deus. Isso quem está dizendo é o apóstolo Paulo. Por causa de Cristo, considero não tem nenhuma validade, nenhum valor. E ele vai mais adiante. Não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isso é conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Ele diz assim: eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora, por meio da minha fé em Cristo, que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo, sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte do seu sofrimento, tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida.
sem levarmos o nosso eu para a cruz e deixarmos para trás tudo aquilo que era antes importante para nós, nós não vamos identificar a razão do nosso viver. A natureza humana não controlava mais a vida do apóstolo Paulo. Quando ele leva o seu eu para a cruz, a natureza humana deixa de existir. Ele diz: eu morri com Cristo na cruz. O ser humano, o ego humano, as vaidades humanas, os valores humanos, o que era importante das coisas do mundo, agora não são mais importantes, porque o humano Paulo não vive mais. A vida antiga de pecado foi extinta, ele foi tomado por uma alegria e ele testemunha disso. Quando ele escreve para os Gálatas, ele está dando o seu testemunho, dizendo: olha, eu vivia assim, mas eu encontrei a graça, agora a minha vida tem a real motivação. Paulo descobre a razão do seu viver, e a razão do seu viver foi levar o seu eu para a cruz de Cristo. O ego soberbo e egoísta agora dá lugar ao Espírito Santo. O homem Paulo agora é dirigido pelo Espírito de Deus, que produz mudança, mudança plena, mudança completa, mudança genuína. Nós podemos ver que o Saulo morre para que o Paulo nasça na vida daquele homem. Sem deixarmos, irmãos, o velho homem na cruz, com o seu ego, com as suas paixões, o novo homem não vai nascer. E se o novo homem, a nova mulher não nascer, nós não vamos compreender a real razão da nossa existência. Terceiro e último passo: identificamos o que está no nosso coração. Se o que está no seu coração é pecado, são desejos ruins, se não agrada a Deus, coloca isso na cruz. Esse ego, esse velho homem, essas paixões precisam ser entregues diante da cruz de Cristo. E o terceiro passo, quando a gente faz isso, Cristo ele começa a viver em nós. Cristo começa a habitar no nosso coração. Cristo começa a dominar o nosso ser. A razão do nosso viver agora não é o velho homem, mas é a presença de Cristo em nós. Olha o que ele diz no verso 20 e no verso número 21 de Gálatas. Assim, já não sou eu quem vive. O ego, o velho homem, o velho Paulo, com as suas paixões, com a sua religião, com a sua vida antiga, não existe mais. O velho homem morre para que nasça um novo homem. Não sou eu mais quem vive, mas agora é Cristo quem vive em mim. Agora é o Espírito quem domina a minha vida. Eu sou dirigido pela graça de Deus. Eu vivo para alcançar os planos de Deus. Não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para o Senhor Jesus. E ele vai além. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Então, meus irmãos, se nós queremos encontrar a verdadeira razão do nosso viver, é preciso entender o que está habitando no meu coração ainda. Levar tudo isso para a cruz, para que em terceiro lugar, então, Cristo possa viver em mim. Para que Cristo possa viver dentro do meu coração. O caminho até a cruz não foi muito fácil para o apóstolo Paulo, mas foi necessário. E talvez na sua vida também, o caminho para a cruz não vai ser muito fácil. Talvez você está resistindo esse caminho até a cruz. Você está evitando esse caminho que vai te levar para a cruz, mas sem esse caminho, sem a cruz, você não vai encontrar a razão da sua existência. Esse caminho que não foi fácil, o caminho que é necessário. São passos que nós temos que dar. A cruz, ela vai nos unir com Cristo. A nossa vida vai ser transformada através da cruz, através de um novo nascimento. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A mensagem da cruz, a obra da cruz, ela é necessária para que encontremos a razão do nosso viver. Jesus é a razão do nosso viver. Ele é o propósito da nossa existência. Ele tem que ser o motivo de nós acordarmos todos os dias e continuarmos aqui nesse mundo, continuarmos a nossa vida, correndo atrás daquilo que nós estamos buscando. Assim como Jesus viveu para Deus, devemos nós também viver para o reino, sendo igual a Cristo. Se Cristo agora vive em mim, como o apóstolo Paulo diz aqui, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, então eu tenho que viver conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Eu preciso viver para agradá-lo, eu preciso ter uma vida focada na sua presença.
Eu preciso viver sendo igual, semelhante, buscando uma vida de intimidade com Cristo. Pastor, mas como que eu vou conhecer sobre Cristo? Busque nos evangelhos, busque na palavra. Lá nós vamos encontrar a biografia de Jesus. E a partir dos evangelhos que a nossa vida vai ser moldada. Se nós queremos imitar a Cristo, meus irmãos, nós temos que buscar conhecer o Cristo dos evangelhos. Como ele agia, como ele se comportava, como ele tratava as pessoas, com quem ele se relacionava, o que ele fez. Tudo está registrado nos evangelhos. E quando nós conhecemos o Evangelho, nós podemos então imitar e ser como Cristo. Ao aceitar o amor de Deus, nós entendemos a razão do nosso viver. Sem você entregar a sua vida para Jesus, aceitar o amor de Deus no seu coração, você vai continuar vivendo pelo motivo e pela razão errada. Em Cristo, refletindo Cristo, Paulo, ele se multiplica. O apóstolo Paulo se torna o maior missionário, o maior multiplicador de discípulos, multiplicador de igreja, multiplicador de oração, multiplicador da graça. Depois que Paulo se entrega para Jesus, meus irmãos, ele começa a viver uma vida focada em multiplicar Cristo. Ele se torna um grande homem que vai multiplicar a graça, o grande missionário de todos os tempos. A pessoa que talvez tenha ganhado mais homens e mais mulheres no contexto da palavra de Deus. O homem que sem dúvida plantou mais igrejas, formou mais líderes. Um homem que foi usado a partir do momento em que ele entendeu a razão do seu viver. E a partir que ele se entrega a Cristo, a razão do viver de Paulo agora é ganhar o mundo. É multiplicar a graça de Deus. Ele começa a viver dentro do propósito que Deus tinha para ele. Paulo passa a ser um canal de bênção. Cristo se torna o centro da sua vida. Cristo era o Senhor de tudo que ele era e que ele tinha. É somente tendo esse entendimento e essa percepção que a gente vai poder compreender a graça de Deus. Viver para Cristo exigiu tudo do apóstolo Paulo. Viver para agradar a Deus exige tudo de mim e de você. Viver para agradar a Deus, meus irmãos, é entender o quanto Deus nos ama, o quanto Ele quer nos encontrar e como Ele quer nos transformar. Amém? Fica de pé, vamos agradecer e vamos orar a Deus. Eu volto à pergunta inicial desse momento. Qual é a razão do seu viver? Você chega até esse momento, até esse tempo, com uma razão. Talvez você chegou aqui com coisas que motivem você a continuar vivendo e existindo. Mas Deus nessa noite quer que você entenda que a razão do seu viver, que a motivação da sua existência, não está focada nas coisas do mundo, nas coisas materiais. É mais do que a sua família, é mais do que o seu trabalho. É mais do que os seus bens materiais. É mais do que a sua própria realização e satisfação pessoal. A razão da nossa existência é poder multiplicar a graça. É poder levar Jesus às pessoas que estão perdidas. Eu quero que você agora coloque a sua vida diante do Senhor. Que você possa agora em oração estar buscando a Deus a real compreensão da razão do seu viver. Para que você não viva uma vida inteira em vão, para que você não chegue ao final da sua vida e você olhe para trás e você então conclua que a sua vida foi em vão, que tudo que você passou, que tudo que você viveu, que tudo que você experimentou foi em vão. Foi em vão porque o foco, o propósito do seu existir não era multiplicar, não era ser semelhante a Cristo, não era agradar ao Senhor, não era viver para Deus. Se você está vivendo para você mesmo, querido, nessa noite, Deus quer que você possa deixar a sua vida na cruz e você possa começar a viver para Deus. Você possa agora, ainda havendo tempo, dar meia volta e voltar para a cruz. Porque lá você vai encontrar a real razão da sua existência. Nesse encontro com Jesus, você vai poder entender o porquê você está aqui nesse mundo. O porquê que Deus te criou. O porquê que Deus
preserva a sua vida. Porque você está aqui nessa cidade, você está aqui nesta igreja. Deus tem um propósito sublime para você. Deus quer que você identifique a razão da sua existência, da maneira que você viva a partir dessa razão da sua existência. Coloque a sua vida diante do Senhor. O apóstolo Paulo testemunha que ele foi crucificado com Cristo. Você já foi crucificado com Cristo? O seu velho homem já está morto na cruz. Ele não domina mais sobre você. A sua velha natureza agora já está dominada pelo Espírito Santo que habita no seu coração. Se o velho homem ainda resiste, se o velho homem ainda subsiste, se o velho homem ainda dá as cartas na sua vida, você precisa passar pela cruz. Você precisa ainda levar o seu coração a Jesus. Paulo diz que não é mais ele, não é o seu ego que vive, mas agora Cristo vive nele. Cristo domina os seus pensamentos. Cristo domina as suas atitudes, as suas ações. Cristo domina o seu ser. Cristo é aquele que vai governar a existência do apóstolo Paulo. E esta nova razão da vida de Paulo fez com que todas as coisas mudassem. Porque ele experimentou a graça, e uma vez que ele experimentou a graça, ele pôde compartilhar dessa graça com inúmeras pessoas. Ele pôde compartilhar o amor, ele pôde compartilhar as bênçãos de Deus que ele recebeu através de Cristo. Entender a razão do nosso viver vai nos tornar multiplicadores da graça, do amor, para com aqueles que ainda estão perdidos sem Cristo Jesus. Meus amados irmãos, seguir a Cristo não é só carregar a cruz. Seguir a Cristo não é só carregar a cruz, mas é deixar ser crucificado nesta cruz com as suas paixões humanas. Muitas pessoas somente carregam a cruz, mas não colocam nessa cruz as suas paixões. Não colocaram na cruz ainda o seu ego. E por isso ainda não descobriram a razão do seu viver. Nossa razão de viver é multiplicar discípulos, expandir a graça de Deus aos que ainda não são salvos. Que Deus nos dê a misericórdia de poder viver isso. Porque essa é a real razão do nosso viver. Deus, que a tua igreja entenda a razão, o motivo pelo qual o Senhor nos alcançou, pelo qual estamos aqui neste mundo. Pai, que nós possamos compreender a tua graça e nos deixar, através dessa graça, sermos levados à cruz, para que lá possamos deixar o velho homem, todo o nosso egoísmo, toda a nossa vaidade, todos os nossos pecados, para que da cruz desça um novo homem, transformado, regenerado, e esse novo homem possa viver para agradar o teu nome. Que esse novo homem possa ser um agente da graça de Jesus. Desperta-nos, ó Pai, nesse tempo, para que a gente possa viver, para que a razão do nosso viver seja multiplicada. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.